Olá, 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 olá. Não sei se deu tudo certo, acredito que sim. Nós estamos aqui hoje fazendo o segundo encontro dos estudos virtuais em Teatro do Oprimido. Para quem não me conhece ou está chegando hoje, ou é a primeira vez, meu nome é Lico Turli, tá? Nós somos um grupo de estudos virtuais, tem muita gente. Na equipe tem a Clara Torres, tem Luana Tchermak, Simone Requião, Luzirene Rego, a Thaís, o Rafael, tem também a Cíntia que está chegando para dar um apoio para a gente, e mais um monte de pessoas que não está diretamente aqui na equipe, mas vem desde março lá de 2020 desenvolvendo esse projeto, tá? Nós estamos no 4º módulo, nós estamos no 4º livro. A gente fez o primeiro livro, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Depois a gente leu O Arco-Íris do Desejo. Por último, A Estética do Oprimido. As escolhas, o Bolle tem 22 livros, e as escolhas, elas se deram um pouco pelo que a gente trabalhou em Salvador em janeiro de 2020 presencialmente, né, algumas teorias que foram colocadas e as pessoas pediram para ler. Veio a pandemia, virou virtual. Então a gente já fez 3 leituras, né, 3 processos, e agora a gente está entrando no 4º livro, no 4º processo, que é o teatro legislativo. E esse livro é bem interessante porque ele é a concreção, né, a concretude, é o concreto do teatro do oprimido. Todos os outros livros são maravilhosos, todos eles, mas nesse o Boal narra a potência maior do teatro do oprimido, com a criação dos núcleos de teatro do oprimido no Rio de Janeiro, né? E com as leis, e com a ideia de fazer as leis, de transformar o cidadão em legislador. Então é disso que se trata, é isso que a gente está fazendo com este livro aqui. E por quê? Porque é esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Um momento difícil, crítico, não só sanitário, mas principalmente político, né? O mundo chegou num ponto, nesse espírito do tempo, onde não dá mais para segurar racismo, feminicídio, não dá mais para aturar a extrema-direita no poder. É um momento mesmo de muita disputa, sendo que essa disputa vem se dar neste momento aqui pela produção de imagens, de discursos, de estudos pela internet. É onde as fake news, onde mais funcionam, são as comunicações, são as estéticas, as invasões, né, nos nossos neurônios estéticos, as invasões cerebrais pela palavra, pela imagem e pelo som, que foi o que nós estudamos no último livro, no Estética do Oprimido. Beleza, então, eu queria falar um pouquinho sobre esse curso para vocês,
Tem gente que eu sei que está chegando hoje, não pôde vir no primeiro dia, e a gente não falou muito no primeiro dia, não. Vai falar um pouquinho mais hoje, tá? Então, cada livro, a gente usou uma metodologia em cada livro. No primeiro eu lembro que a gente leu todo o livro, passo a passo, palavra a palavra, e íamos comentando online. No segundo, o Arco-Íris do Desejo, a gente não leu o livro, ipsis literis, e chamamos especialistas. Porque o Arco-Íris, ele é um livro que o Boal vai desenvolver, vai explicar como funciona na cabeça do espectador o teatro. E como é que o teatro, ele funciona quando você faz teatro, quando o seu corpo faz teatro, como é que você pode atuar, né, na sua personagem, como é que a sua personalidade funciona no espaço social, né, na sua realidade, e você que tem a potência da pessoa. Então ele vai explicando isso, a potência que todo ser humano é, o que a sociedade permite que você mostre, a sua personalidade, mas que o ator, ele tem que entrar nessa pessoa, o teatro aquece essa panela de pressão que somos e vai jogar lá para a personagem, em cena, no palco. Depois ele guarda tudo, bota na pessoa, mas, se quiser, ele pode também pegar um pouquinho daquilo e colocar na personalidade. Então a gente fez isso, convidou psicodramatistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que foram ali nos explicando algumas palavras que a gente não dominava ou alguns conceitos que nós não havíamos estudado ainda. Na estética do oprimido, a gente já fez uma coisa bem interessante. A gente pegou os capítulos, se eu não me engano são 15, pegamos uma pessoa de cada, nossa aqui da equipe, 15 pessoas, pegamos cada uma e colocamos em um grupo. E essa pessoa abria dentro de quem estava participando e formava grupos de 7, 8, 6, tantas pessoas, né? E tinham a função, a tarefa de ler o capítulo, estudar o capítulo e apresentar esteticamente o capítulo. Foi incrível, foi demais, né? E isso tudo está gravado, tá, gente? Está no nosso canal dos Estudos em Teatro do Oprimido. Quem ainda não foi no canal tem que ir lá, tem que se inscrever, né? Marcar o sininho e assistir a isso que a gente vem fazendo. Outra coisa, a gente tem alguns apoios da Universidade Federal da Bahia, apoio do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, que é um grupo do qual eu também faço parte e que é certificado pelo CNPq, no Diretório de Grupo de Pesquisa, e da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, de Brasília, que em princípio deve certificar como curso de extensão esse trabalho que a gente está fazendo aqui. As inscrições vocês fizeram, nós não temos mais vagas, a gente está usando o Simpla gratuito, né, que nos deu 300 vagas e elas acabaram muito rapidamente. Nós criamos um Google Form para passar para aquelas pessoas que não conseguiram no Simpla e que poderiam assistir pelo YouTube. A gente, inclusive, hoje está aqui tentando fazer essa transmissão pelo YouTube. Não sei nem se está transmitindo, espero que sim. E aí a Faculdade de Arte Dulcina de Moraes vai dar a certificação. No Simpla já aparece direto quem vem, quem não vem, é automático, tá? Não precisa se preocupar quem está pelo Simpla em dar o seu nome e marcar a sua presença. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. E quem estiver pelo Google Form, lá pelo YouTube, também temos uma pessoa que está cuidando desta presença lá pelo YouTube. Outra coisa, nós pegamos então esse livro, tá? O Teatro Legislativo, e ficamos com muita dúvida se iríamos ler, como no primeiro, se iríamos chamar
convidados, como no segundo, se iríamos dividir em grupo, como no terceiro. O pau quebrou, a gente não chegou a lugar nenhum e resolvemos misturar tudo. Então a gente já começou lendo e comentando no primeiro encontro. Começamos também já no primeiro encontro convocando, trazendo convidadas e convidados. A primeira pessoa foi a Claudete. E hoje, nesse segundo encontro, a gente vai dividir em grupo. Então a gente vai testar tudo junto ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, como é dito na minha terra, o Rio de Janeiro. Tá? Eu sou carioca, sou lá nasci em Cascadura, pertinho ali de Madureira. Acho que é um bairro que todo mundo conhece, por causa do samba, Portela, Império Serrano. No momento eu estou morando em Salvador, onde a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana, tanto na área dos estudos em teatro negro. A gente criou a Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, que também está na internet, está no YouTube. É só entrar lá, Estudos em Teatro Negro, que todos os vídeos e também online vocês podem assistir. E também criamos o Instituto Artivista, que é um instituto que está cuidando, né, de fazer algumas ações, tanto no estado da Bahia quanto fora, mas é um pouco mais voltado para a nucleação, né, que a gente chama de núcleos artivistas, né, para a gente se preparar para quando acabar a pandemia, a gente poder se defender um pouco melhor da extrema-direita. Então, nesse livro Teatro do Oprimido, a gente misturou tudo: leitura, convidados e divisão em grupos. Então, vocês vão participar de grupos através de capítulos e vão nos mostrar também. Então, vou pedir a Clara para mostrar aqui a nossa divisão programação, só para vocês terem uma noção. A gente ainda pode mudar alguma coisa. E ali também vai aparecer os nossos convidados, como é que vai funcionar isso também. E aí eu vou pedir para a gente tentar passar, mostrar, né, fazer essa apresentação aqui na tela para vocês. Ó, tá aí, eu não sei se dá para aumentar só um pouquinho. Clara, dá para aumentar um pouquinho? Vou botar em tela cheia, mas acho que já deu. Tá? Então, olha, o primeiro dia foi o histórico e a apresentação do grupo de estudos virtuais aqui do Teatro do Oprimido. Tá? E a gente já teve uma convidada, que foi a Claudete Félix, confirmada, ao status aí. Isso aí é uma tela de produtora, viu, galera? Da Clara. Aí tá lá, status, confirmada. Pá! Já foi, já rolou, já está disponível, inclusive, no canal. Hoje a gente vai fazer a proposta à realidade. Vocês estão vendo que está aí o númerozinho das páginas, né? A gente enviou para vocês o PDF do livro, colocou também no Drive, né, que a gente tem ali no WhatsApp. Também vocês podem entrar no Drive e pegar o livro em PDF. O Rafael também dividiu o livro todo nesses subcapítulos, tá? Ou nos capítulos, e vocês então têm acesso a pegar ali. A gente sempre coloca também no WhatsApp, né, outra vez. Quem se inscreveu pelo Simpla, a gente mandou um e-mail pedindo a vocês para se inscreverem no grupo, entrarem, né, no grupo de WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação. Então, ali é que a gente coloca o que vai acontecer, dá as informações. A gente não deixa aberto a semana toda para evitar exatamente um monte de publicidade ou de perguntas, até porque a gente faz outras coisas. Todo mundo aqui é voluntário, nós não recebemos nenhum centavo, a gente foi burro, não entrou na Lei Aldir Blanc. Bem, então é todo mundo voluntário e tem seus trabalhos. E por isso a gente só abre no dia ou um dia antes para tirar algumas dúvidas. Então, olha, hoje, né, a proposta e a realidade está aqui. Depois a gente tem a Ellen Sarapec, que também está confirmada, apesar de não aparecer aí no status, mas a Ellen Sarapec, que vai estar aqui conosco. Quem são esses convidados, né? São pessoas
que lá no ano de 1992 participaram da campanha, o CTO já existia, mas participaram da campanha e foram, né, convidadas a participar do mandato. Então atuaram diretamente nessa experiência do teatro legislativo. E elas vão contar um pouco como foi, cada um dentro da sua perspectiva, do seu ponto de vista, e vai ser fantástico. E a gente deve ter 8, 9 ou 10 pessoas que participaram diretamente do mandato, e também nós convidamos pessoas que fizeram teatro legislativo em outros lugares. Então a Kelly Shi fez em Taiwan, lá em Taiwan, com um senador, ou seja, fez o teatro legislativo também com um parlamentar, vai falar conosco. A Cida Falabella, ex-vereadora em Belo Horizonte, e a Gabriela Chiari fizeram um mandato coletivo, onde tinha também teatro legislativo, e também, né, o José Maria Dutra, Daniele Dutra, que fazem um processo de assessoria na Bahia para deputados também, e como é que funciona hoje a cultura dentro dos mandatos. E quem mais? E é isso, ou seja, vários convidados, já temos basicamente todos confirmados, todas também, e talvez a gente ainda convide alguns de outros países que essa experiência foi realizada. Em Los Angeles, por exemplo, nos Estados Unidos, a experiência também aconteceu. Ok. Então, estão vendo aí, que tem estruturas. A estrutura do Teatro Legislativo 1, 2. Depois, no outro dia, a estrutura do Teatro Legislativo em outras páginas. Pode ir subindo, por favor, Clara? Tem 1, 2, 3, 4 estruturas, 5, 6 estruturas. Aí, depois das estruturas, pode subir mais um pouquinho. Aí, olha, a gente vai ter o espetáculo, né? Como é que funciona, como criava a ideia, a encenação, a sese, a interpretação. O Boal vai ensinar como funcionar com teatro nas comunidades. Depois a gente tem os anexos, o que virou lei, como funcionou na Câmara Municipal isto, né? Pode subir, por favor, Clara. E, se der tempo, né, a gente tem esses textos. Para quem tem o livro, já olhou, né, ele coloca no início muitos textos, o Boal. E a gente optou de jogar isso para o final e não fazer logo no início. Foi uma ideia que surgiu e que a gente também está experimentando. Claro que os textos são maravilhosos. E, se der tudo certo, a gente vai pedir a vocês para lerem, mas fazerem uma leitura dramática, usar a edição de vídeo, colocar som, música, figurino, não sei. Vocês é que têm que lutar por isso. Se vira, tô nem aí. Entrou? Tá aqui? Então vocês talvez tenham que ler no final, fazer essas leituras aí dramatizadas. O Fernando Leão propôs nos outros livros, né, um festival de textos sentidos, ou textos sentido. E cada um apresentava uma poesia, apresentava uma música para terminar. Aqui, nesse, a gente está pensando em terminar, então, com essas leituras dramatizadas, dramáticas, ou qualquer outra coisa, mas que vocês possam, então, né, encenar textos de Augusto Boal, histórias de Augusto Boal, fatos narrados pelo Augusto Boal. Não é chique isso? Ótimo, né? Maravilhoso. Então tá, isto basicamente é a estrutura. Relembrando, é um grupo voluntário, a gente espera que tudo dê certo, a gente vai até setembro, apesar de quando você faz a inscrição no Simpla, ele só te dá 10 encontros, mas serão, se eu não me engano, 18. É que o Simpla não permite nós colocarmos mais do que 10 nessa versão gratuita.
Então, quando chegar no 10º, a gente vai reabrir, ou vocês, melhor dizendo, vão se reinscrever e pegar ingressos para os últimos 8 encontros. E por que a gente vai até setembro? Né? Por que a gente não vai direto até o final do ano? Porque em outubro, o GESTO, aquele grupo de pesquisa do CNPq, ele faz o encontro anual dos pesquisadores, artivistas, praticantes de teatro do oprimido. São as jornadas internacionais de teatro do oprimido e universidade, as GITOU. Tem gente que fala GITU, outros falam GITOL, dependendo de onde vem, como está, cada um fala do seu jeito. Mas eu falo, como carioquês, as GITOU, né? Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. As jornadas, elas sempre ocorreram presencialmente. Começaram na Unirio, né? Depois na UFBA. Eu e muitos outros integrantes do CTO, do Centro de Teatro do Oprimido, né? A gente foi para a universidade fazer coisa, mestrado, doutorado, e lá a gente criou então a GITOU e criou o GESTO. É um grupo que se preocupa em inserir o teatro do oprimido, principalmente nas universidades. Então tem esse encontro anual, estamos agora na 8ª, 9ª GITOU, já perdi aqui, se é a 8ª edição ou a 9ª edição. As inscrições já estão abertas pelo site, pela plataforma Event3, ou Event3, tá? Já estão abertas e é como um congresso acadêmico. Claro que tem oficinas, tem algumas coisas, e será virtual. A gente fez na Unirio as 5 primeiras e depois a gente fez as 2 na UFBA, e quando foi fazer 8ª. E quando foi fazer a 8ª, aconteceu exatamente que veio a pandemia. Então a gente adiou, acabou fazendo ela virtual, e esse ano a gente nem pensou. Gente, vai ser virtual, tá? Para não atrapalhar e não atrasar. Então inscrições já estão abertas, já tem a data de 4 a 9 de outubro de 2021, plataforma Event3. E por que eu estou falando isto? A nova, digamos, legislação ou novas normas de trabalhos científicos já aceitam, né, isso tudo que está acontecendo via internet como referência. Então você já pode pegar o encontro 2 do Teatro Legislativo, que está lá no canal do GESTO, e colocar como referência no teu trabalho acadêmico, no teu trabalho, no teu TCC, dissertação, tese, ou no livro que você está escrevendo também, ou em qualquer outra coisa. Já é recebido pela ABNT, as academias já aceitam como referência bibliográfica, como referência para trabalhos acadêmicos. Então aproveita, viu? Aproveita que vocês vão ter aqui, né, um encontro, contato com as pessoas que fizeram, que participaram e que estruturaram o Teatro Legislativo juntos com Augusto Boal. Bem, isso tudo dito, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, vocês vão colocar no chat, vocês podem mandar um e-mail, vocês podem mandar no WhatsApp, que tem pessoas também nesses lugares. E aí eles vão ver, vão anotar da equipe, da nossa aqui, pessoal da coordenação, da produção, e aí a gente tenta depois dirimir. Sempre coloquem o nome de vocês, o estado de vocês, para que a gente localize bem rapidinho. Não esqueçam lá do like, do sininho, lá no nosso canal. A gente grava também, né, para depois vocês reacessarem. E eu acho que de informações objetivas, eu acho que é isto. Beleza? Ok. Bem, eu vou fazer então agora, como eu sempre faço, nos outros livros, ou quando a gente dá oficina,
é uma prática nós resumirmos o encontro anterior, a aula anterior, né, para dar aquela aquecida nas nossas mentes, nas nossas cabeças. Então, no primeiro encontro histórico, foi bem interessante, porque o Boal ele vai narrar desde quando ele estava em Paris, e lá houve um encontro convocado pelo governo socialista francês com vários intelectuais. E entre eles estava Darcy Ribeiro e o Boal. Logo depois teve a eleição no Brasil, o Brizola ele foi eleito e o Rio de Janeiro passa a ser um estado socialista. Todos os exilados voltam, Niemeyer, Abdias Nascimento, Darcy, Boal, ou seja, todo mundo que estava fora para não morrer, né, voltam e vai todo mundo para o Rio de Janeiro, vira aquela ilha ali socialista e vem os programas, o Programa Especial de Educação, os Centros Integrados de Educação Popular, que o Darcy Ribeiro coordena dentro do governo. E é nesse centro, né, nessas escolas, os CIEPs ou os Brizolões, que também ficou um pouco conhecido como Brizolão, eram 500, que o Darcy vai colocar 3 animadores em cada um. Então eu era um desses, né? Éramos 1.500 e éramos treinados, retreinados por muita gente, entre elas o Boal. E quem era do teatro, por exemplo, foi treinado por Boal. Então Boal vai narrar que ele estava na França, conversou lá com o Darcy, veio para o Brasil, tem os CIEPs, o Boal treina essa galera toda, a gente acaba adorando isto, né? E convidamos o Boal. Aconteceu uma coisa bem rápida, que a Claudete estava aqui e contou. A gente acabou indo, alguns de nós, para a Holanda, depois para a França, conhecemos o Centro de Teatro do Oprimido, que já existia em Paris, que o Boal era diretor. A gente volta, eu e Claudete contamos, fazemos fofoca disto, para mais outros 3 animadores culturais do Rio de Janeiro. A gente conversa e resolve criar o CTO e vai convidar o Boal para ser o diretor. E ele fala, eles vieram aqui, falaram, e ele acaba aceitando, a gente cria, começamos a fazer várias coisas, até que chega a eleição para presidente, a primeira desde a ditadura militar. O Lula sai candidato, o Collor de Mello também, no final tem o segundo turno, Collor ganha com 36 milhões, Lula com 31 milhões, e a gente monta um espetáculo bastante forte no Teatro Cacilda Becker, chamado Somos 31 milhões, e agora? Bem, vários saltos, o CTO se forma, sai trabalhando com um monte de coisa, muito legal, mas difícil, né? Como qualquer grupo de teatro, muita dificuldade. O Boal, à época, estava ligado ao PDT, por afinidades, mas sai e acaba ficando próximo ao Partido dos Trabalhadores, né? E aí ele tem uma ideia que seria que a gente se despedisse, encerrasse, né, o CTO, já que estava difícil, fazendo e participando da campanha eleitoral. A gente vai fazer isso, mas aí o PT acha que tem que ter um candidato, e no final, estou encurtando, tá? No final, a gente do CTO fala para o Boal que é ele que tem que sair o candidato. Ele diz que não, de jeito nenhum, não você, não você, não você. Só que no final a gente consegue convencê-lo, né, dizendo que seria muito bacana, porque tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer, se a gente tivesse, né, no mandato, a gente conseguiria fazer, teríamos apoio financeiro para poder resolver tudo aquilo. Ele foi convencidíssimo, né, e vencemos as eleições. Em 1º de janeiro de 1993, Boal assume como vereador pelo Partido dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro, e cria um mandato político teatral Augusto Boal. E é a primeira vez, talvez no mundo, que uma companhia de teatro assume, né, uma vereança e passa a trabalhar em toda a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, houve uma pergunta, uma questão no último encontro, se teria nascido aí o mandato coletivo, a ideia do mandato coletivo. Eu respondi, eu acho que sim, né? Porque a gente criou vários núcleos, e esses núcleos, então,
falavam, e núcleos de várias ações, de várias áreas, e um grupo de teatro que atuava. Eu creio que sim, um mandato coletivo, não tinha esse nome. Só que essa mesma pessoa, não lembro aqui o nome, se ela estiver aí, ela apareça, ela falou, mas como é que as pessoas sabiam da proposta de que iria entrar um grupo de teatro para a Câmara dos Vereadores e que vocês iam fazer teatro dentro da Câmara dos Vereadores, pelas ruas, pela cidade? Eu fiquei pensando, eu falei, a gente fazia teatro, acho que as pessoas entendiam. Mas aí, rapaz, como se fala aqui em Salvador, ficou a cabeça quente, Aí eu lembrei, peraí, tinha comunicação. Nós tínhamos sim uma forma de comunicar, né, que era quase que convencional, não era tão convencional, mas tínhamos. E aí era interessante, né, que uma campanha política, o Boal fala bem, muito bem, da ideia de que é uma coisa forte, uma festa no Brasil, e você vai envolvendo todo mundo, amigos, parentes, colegas, que você precisa de voto, convencer, e é o teu pequeno círculo. E eu convenci toda a minha família. E uma delas, né, a Nádia, que é a convidada de hoje, e que foi quem criou as cores, esse boneco, e fazia toda essa parte de comunicação. E eu queria chamar então agora aqui a Nádia Turle. Nádia Turle, tá aí? Cadê a Nádia? Estou aqui. Opa! E aí, Nádia? Continue falando. Nádia, tudo bem com você, minha Tudo irmã? bem. Tá tudo bem, meu irmão. E aí, a Nádia, então, foi quem criou e me passou essa semana, né? Passei no Rio de Janeiro e eu peguei, ela guardava todo esse material que era feito à mão, à época não existia o computador, e ela desenvolveu isto. E aí tudo porque uma pessoa falou, não, como é que comunicava? Nádia, responda, como é que comunicava? Primeiro, por que que era azul e rosa? Né? Qual era a ideia do azul e do rosa? Boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiro, assim, quero agradecer esse espaço, né, que vocês estão dando para a arte, porque estamos passando momentos estranhos atualmente, outra vez, e eu acredito muito em grupos, em pequenos grupos, que pode se tornar ou derrubar um grande grupo. E está dando voz à arte, ao teatro, à cultura. Então, muito obrigada de coração mesmo, né? Bom, a minha formação, eu sou professora As imagens formada estão na prontas para Faculdade subir? Bennett, sou arte educadora, agora é artes visuais, fiz pós e arte terapia, eu sou do período É para já ir tecnicista, subindo eu agora. fiz desenho de Enquanto ela propaganda no fala, entendeu? Senac e fiz desenho, artes gráficas no Senai. Só aí foi assim, nossa, quase uma faculdade, uns 4 anos. Que agora, como o Lico colocou, está indo pelo ralo, porque agora é artes totalmente. É, Digitais. é tecnológica, né? E eu me Artes enrolo um pouquinho, digitais. digitais, não veio na minha Digitais. cabeça agora, obrigada. E aí eu fico muito enrolada, mas assim, a base é muito boa, né? Eu fico muito triste porque eu vejo qualquer coisa, ou se faz qualquer coisa, porque é fácil manipular, menos para mim, eu com a máquina sou horrível. Somos da geração A. Eu chamo todos os Pois meus é, alunos e eles fazem tudo. Eu só falo. Eu só falo. isso. Até esse fundo agora que apareceu aqui, a Clara que me deu um toque, eu joguei o fundo, porque antes aparecia minha casa, casa dos outros, geladeira, fogão. E Ah, agora, ó, já meti aqui um fundo. Tá show de bola. mas você é melhor do que eu, tá? Então, assim, o Lico, ele já falou, meu irmão, e aí ele me convidou. Falou, Nádia, vamos fazer a campanha. Ele tinha me colocado que deveria sair um livro, se tudo desse certo e tal. E ele me passou, né, toda a ideia da coisa. E eu achei bacana, porque a ideia, ele. Tá, desculpa, minha irmã mexeu aqui. Vocês não estão me vendo, não, Sim, gente? muito bem. Tô vendo muito bem. Tá Ah, tá, porque ótimo. a minha irmã disse. Tá perfeito. Então, a ideia era aproximar o cidadão, tá?
do político formal. E a cultura, ela entraria, seria a ferramenta, não é isso? Onde trouxesse a voz, né, da sociedade. Aí me encantou, porque eu vi a voz da cultura, a arte, literalmente, que é a minha aula, que eu dou para os meus alunos, né? A importância da arte. Outra coisa que me encantou foi o livro já colocou, não sei se no mundo existe, foi a primeira vez que eu vi realmente uma companhia de teatro se candidatando uma vaga no Poder Legislativo. Aí eu falei, gente, o negócio é muito bom. E como professora Está de arte, eu interessante pensar acredito nisso. que a arte é uma forma de expressar, né? Nós temos as 4 linguagens, o teatro é uma delas, e até a Claudete, na última aula, ela teve uma colocação bem legal, que o teatro ele engloba as quatro, né? Sim, As todas, quatro acaba linguagens, englobando todas as linguagens, sim. pega tudo, É. entendeu? Eu só não me coloco muito como atriz, né? Inclusive o Mas Boal, você eu até participou também, eu né? participei, das Maria Barbaria Sem Sem Vergonha, Vergonhas, isto. isso. Mas Maravilha, que a assim, Claudete até cantou. hoje eu fico muito curiosa, Lico, porque o Boal ele sempre brincava comigo que ele tinha uma personagem para mim, para o meu biotipo. E eu dizia, não, Boal, não, não quero, não quero, não é minha praia, eu sempre fico por trás das coisas. E aí, outro dia, mexendo nisso aqui, eu fiquei pensando, que personagem seria essa, né? Ele falou assim umas 3 vezes, e eu não Agora sei que já era, personagem não tem seria. mais Agora como já saber. era, mas não Ok, é minha Nádia. praia, Eu vou tá? mostrar agora, Nádia, aqui as Então, oi. imagens, né? Vou pedir a Clara para subir as imagens, as suas criações, Uhum. né? A primeira ideia do azul e rosa, eu Isso, lembro você me bem perguntou. que os homens usavam os Sim. rosa, né? Não, E é assim, eu queria quebrar esse paradigma, tá? De mulher usa rosa e o homem usa azul. Que a Damares, o problema é dela, tá? Isso eu já tinha pensado há muito tempo. Então, aí na reunião eu coloquei isso, né? Por que, que a mulher tem que usar rosa? Por que, que o homem tem que usar azul? Virei para o Bual e falei, Bual, olha só, você é rosa, a Bené é azul. E foi muito legal porque ele comprou a ideia. Na outra reunião, o Bual apareceu com uma parca que era uma graça rosa. Onde nós íamos, o Bual estava com aquela parca rosa. A Benel não consigo lembrar se ela colocou alguma coisa azul, mas ela colocava nossa blusa, né? Então foi nós uma coisa tínhamos um assim, colete, né? um Que botávamos colete. por Aí eu cima. fiz. Foi uma ideia bacana, que seria aqueles coletes de futebol, porque nós ficávamos muito na rua, muito tempo, fazendo teatro. Então, para não suar e ter que estar trocando toda hora de blusa, porque eram tempos pobres, né? E aí a ideia Ainda foi o assim. colete. Esse colete, gente, eu estou devendo para vocês, porque eu fiz obra, encontrei algumas coisas no porão e ainda não encontrei o colete, né? E era bacana porque colocava em cima de qualquer roupa e nós fazíamos o teatro, né? A outra ideia, aí ele comprou e tal, aí pronto, ia ser tudo azul e rosa. E aí eu criei o bonequinho, que seria o Bual. A gente sempre fala muito do Buffon, do Buffon. Mostra o boneco, Clara, por favor. Ah, tá, a Clara tá aí. Tá. É Rafael? Rafael, Cadê o mostra o rosinha? Aquele boneco. rosinha mais O legal. outro. Então, vai. Mais um. Eu acho que tem Tem um um coloridinho. que tá no. Aqui, aí tá bom. Esse aqui tá legal. Esse aí, tá. Ah, tá bom. Esse. Então, tá um barulhinho. Então, olha só. Eu coloquei o Bual, um chapéu Gente, meio fecha o de. microfone, quem tá com o microfone aberto, por favor. Tá um barulho. Pronto, Obrigada. obrigado. Então, esse bonequinho, a ideia, né, porque era igual, colocar aquele chapéu meio que é um malandro da época mais antiga, né, do Rio de Malandro da Janeiro, Lapa do Rio. da Lapa, e a camisa listrada do De malandro malandro. também. Uhum. Usava aquela coisa do bufão com os guizozinhos, né, aqui no pescoço, e o sapato furado, né, meio É uma rasgadinho, coisa aí do porque Coringa do baralho, né? era A o ideia do Coringa do Coringa também do baralho. teatro oprimido e o Também, Coringa sim. do Não, a baralho. conotação era essa, eu ia chegar nisso, né? O Coringa do Boal, né? Do teatro. E na mão ele tinha, né, um estandarte que dizia coragem de ser feliz, que era a proposta que também me encanta. Eu sou uma pessoa muito para cima e isso me encantou muito. Eram momentos assim complicados, mas que a campanha ela veio trazendo muita alegria, né?
E a partir daí, o Nádia, Lico já se. só uma Oi, coisa também em relação ao Coragem de Ser Feliz. O Lula Lá, né, aquela música também, Sem Medo de Ser sem Feliz, medo de ser feliz, também sim. teve antes, né, em oitenta e É, nove em oitenta e E nove isso é. aí o Coragem de Ser Feliz, porque também, se eu não me engano, a Regina Duarte, ela foi para a TV e E falou que tinha ela tinha medo. medo. Se o Lula ganhasse, eu Verdade. tenho medo. Medo de ser do Lula ganhar. E aí, sem medo de ser feliz e coragem de ser De feliz. ser feliz. Seguiu Isso, aí era sempre bastante. uma. É. Isso foi bem bacana, né? E Uhum. isso trouxe, né? Foi uma base assim bem legal, porque acho que todo mundo veio para, assim, a gente veio para cima, né? Eu me lembro que nós entrávamos nos restaurantes para fazer tete a tete, né? E as pessoas nos recebiam com muita alegria, com o bual do nosso lado de rosa, e todo mundo fazendo barulho, né? Assim, era bem bonito mesmo. Foi assim um momento de muita alegria. E aí veio todo mundo atrás já dessa coisa formada. Aí surgiram botões de tampa, né? Aquelas chapinhas de cerveja, tudo feito à mão, pintado de rosinha e tal. As faixas bem com os guizos, né? Nós fazíamos muito Se eu não barulho me assim na engano, havia rua. também o boneco do Boal Isso, Rosto, né? os bonecos, é isso que eu ia falar. Que a Os gente vendia bonecos de para papel conseguir machê dinheiro. Isso. e, né, tinha os bonequinhos e tal, e fazia, e também tinha os bonecões, né, que hoje você vê isso tudo aí de plástico. Na época do Bual, nós víamos trazendo essa coisa, né? Chegavam os bonecos enormes na rua, é, cantando e fazendo teatro onde nós parávamos, né? Então, assim, achei que foi uma campanha, para mim, muito fácil. E depois veio também, né? Diz. Abre o teu som que o meu sumiu. Oprimida, que muito gratificante para mim, né? Assim, para fazer esse trabalho. E ele gostava, né? Ele ria muito. O Bual era nessa parte ele era muito legal. Eu acho que ele gostou muito do bonequinho, né? Essa coisa assim, sou eu, né? Aquela coisa assim, personalizada. Ele brincava muito com isso. E a campanha foi essa, né? Nós fizemos e aí o Bual ganhou. Veio o Isso para mandato, né? mim Tem foi aí um o jornal do mandato. mandato que foi botando a boca no trombone, Rafael. Você pode mostrar, por favor? Rodar aí? O meu está congelando aqui. O meu congelou. Congelou o teu também? Bota som no teu computador, tira o Foi som. realmente veio, né? E eu acho que o tom rosa e azul também trouxe essa leveza, assim, ficou tudo muito suave na campanha, né? Dá para ver? Dá para ver aqui o prospecto? Assim, o que você colocou aqui dá. Tá meio clarinho já, né? Tá no É. PT, Boal. Dá para passar, Rafael? Que para mim tá parado aí. Ah, É, foi. Teve esse arroz, feijão, tinha mais um. sim. Aí era mais um, né, do material impresso que a gente usava. Pode passar outro, Rafael, por favor? Para mim, às vezes, congela aqui. Tá com som o teu? E sempre muito delicado, né? E, enfim. Oi? Falando comigo, Não, Lico? tudo bem que o meu Ah, às vezes tá. está congelando. Continua, Nádia, por favor. Ah, tá. E nesse período também, né, acabou, assim, isso aí praticamente foi isso, né, as campanhas. Ah, o que eu gostei muito, o Lico estava colocando da época, né, foi bacana porque tinha as Marias Sem Vergonhas, eu participei também, só Deus sabe para eu subir naquele palco, né, quando nós subimos, saímos em revista, foi muito legal porque a mídia ia muito em cima da imagem, né, o Lico estava colocando isso e é verdade, né? Eles procuram essas coisas. E aí nós fizemos na Eco 92, lembra, Lico? Lembro, A sim. Eco 92, maravilhoso isso, é uma oportunidade também, nós somos convidados.
de participar da Expo 92. Foi um período que estava acontecendo tudo, né? Os caras pintadas, assim, pelo menos aqui no Rio, né? Que eu sou do Rio, a coisa estava bem teatralizada, né? As pessoas com verde e amarelo no rosto, nós saíamos com roupas, se o assunto era índio, era de índio, se era de mulher, era de mulher, e isso nós rodávamos o Rio de Janeiro todo, né? E, E Nádia, daí, não, oi. rapidinho que está aí na tela, o Uhum. plebiscito que aconteceu, né, Sim, no esse eu não tenho Brasil, mais, Lico. o plebiscito que aconteceu e foi feito, você fez uma cédula gigante, né? Aí É bem para a gente legal. teve que escanear, mas a Ela é cédula está enorme, aqui, enorme, bem ela é enorme americana. e a gente colocou, né, com muito bom humor, porque a galera da monarquia que mora em Petrópolis, a Aham. família real Sim, a família brasileira, real. ela se colocou como candidato e teve um número expressivo, Vamos né, ver de se. votos para Sempre mudar teve. para a monarquia, um novo sistema, um novo regime. E nós colocamos então também a monarquia A negra, monarquia negra. Zumbi, a Chica da Foi, Silva e foi outras muito coisas. A gente legal. colocou Djavan, Caetano, colocou Caetano, vários, muita gente. vários aqui. A gente sempre dando esse tratamento à política, um tratamento maior, um tratamento Maior, é. amplo, um tratamento de teatro, jornal quase, né? Então a Sim. gente fez muito isto aqui. Nós brincamos muito com Então essa mostrando parte os mesmo. vários e você fez vários bonequinhos, cada um representando Cada um representava, era o um, Gual, que é o o ator, Boal, né? Ele republicano, modelo italiano, a rei. nobreza, rei, o índio. Me Era deu um sempre muito trabalho bom. louco isso aí, porque, como o Lico falou, né, na minha época era tudo feito à mão, então errava. O parlamentarismo, né, várias Sim, sim, cabecinhas, sim, sim. o ponto de interrogação, foi bem legal. E isso foi muito interessante mesmo. Foi uma era brincadeira, né? Nós fazemos uma brincadeira séria, em Aham. folhetins, né? Tudo como jornalzinhos mesmo. E as pessoas abriam. Eu me lembro quando nós fazíamos corpo a corpo e entrávamos nos restaurantes e tal, as pessoas abriam, liam, não era uma coisa assim que pegava e jogava fora, né? Não, era bonito, Então, né? assim, foi bem legal. Eles riam, ficavam É. lendo, assim, nós saíamos e olhávamos, as pessoas ficavam ali tomando chopp, continuavam e tal, mas lendo tudo que Quando ela estava fala sendo entrar em bar e deixado. restaurante, gente, porque o Rio de Janeiro inteiro é um Era grande o bar, Janeiro um grande inteiro. restaurante, né? Para quem conhece, Nossa, Lapa, Centro, Copacabana, Lapa, Zona Botafogo, Sul, e a gente sempre caramba. saía tipo 4, 5 da tarde, que hoje Tarde se é. chama a hora do happy hour, mas o chopp no Rio de Janeiro é uma tradição, Faz galetinho com antiga chopp, isso, né? ruas são fechadas, fica todo mundo ali enchendo a cara e bebendo. Isso, Por último, Nádia, para a gente terminar, eu queria que o Rafael mostrasse ali o folder do Assim, eu Festival coloquei aqui. Internacional de Teatro, Pois né? é, que me deu um outro orgulho também, que, assim, juntamente com Aí, juntamente, né, logo um pouquinho depois, né, Libre? Estava meio sim, logo no paralelo. outro ano a gente Foi fez o esse primeiro, quer festival. dizer, foi o sétimo festival internacional, mas o primeiro feito no Brasil, né? Que loucura, Isso, né? Boal foi. brasileiro, mas Franz Kreisberg também não ganhou nada, esse país é assim. Então foi o primeiro que ele conseguiu, mas pelo menos tivemos um, né? O Banco do Brasil. Eu fiquei super orgulhosa, né? Tinha aquelas máquinas do Banco do Brasil, eu colocava o dedinho ali e aparecia o trabalho. Aí, eu até vou colocar aqui. Gente, são 29 anos, né? Eu não achei o colete. Mas eu achei, não sei se dá para ver, uma camisa, porque eu cheguei para o livro e Bota, falei, mantém a camisa no alto aí, você tirou. cadê? Bota na tela Ei, aí. dá para ver? Aí, dá. Gente, está amarela, assim, né? Porque 29 anos. Isso aqui foi bem legal, eu me arrependo, eu lembro da aula do Eduardo, do negócio do milhozinho, né? Eu falei para o Lico assim, falei, Lico, eu não sei, de repente acho que eu vou colocar umas camisas, não tem camisa do festival. Tinha muito, assim, era o mundo inteiro. Eu brinquei muito com isso, né? Com todos os países que participaram, eu brinquei com os ícones, né, de cada país. E o Boal era uma carinha que é o símbolo do teatro, rindo e chorando, dentro da lua, né, que eu achei uma coisa bem Ah, romântica. fechei. E daí eu falei, vou fazer camisas, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Aí eu pensei, compro muito no compro, né? Períodos de pobreza, né? E aí alguém me deu um toque, acho que foi o Lico mesmo, olha, vem muito.
muita gente de países nórdicos, né? Faz camisa de manga comprida. Eu fiz poucas. Essa aqui queriam tirar do meu corpo, eu não vendi. Nós vendemos tudo, gente. Eu tinha que ter feito assim muita camiseta. E foi muito bonito mesmo. Esse trabalho aí foi lindíssimo. E Ok. aí, enfim, É, para só eu. para lembrar, esse festival foi gigante, foi o Ele foi primeiro feito, gigante. né, Teatro do Oprimido, veio gente de De tudo que todo. foi É, lugar. E eu falei para encerrar, mas vamos fechar, Nádia, com o boletim. A Claudete está aqui pedindo para colocar, né? O boletim, botando a boca no trombone. Vamos botar a ah, boca no sim, trombone, é. né? Isso. Que era o nosso É o boletim, lema, o sim, boletim. do mandato, que a gente falava o que ia Sim. acontecer, quando, onde. Essa coisa que eu falei, né? Que é essa coisa do trazer o cidadão, né? Com um político formal, a cultura entrando, fazendo com que ele falasse, né? Então, botando a boca no trombone. Isso daí saíram leis, né, Lico? Sim, sim, a Saíram gente, leis, né? nos últimos episódios aqui, a gente vai chegar lá. Hoje, Ah, tá joia. basicamente, a ideia, a gente está ainda no início, né, do projeto, falamos do histórico, a Claudete falou aqui na última segunda-feira, lá de 86, de 87, lá atrás, e aí chegamos até a campanha e a vitória. E por isso hoje a gente está mostrando o material. Olha, fiquem tranquilos e tranquilas. Esse material a gente vai botar, já está digitalizado, vai subir para o Drive, a gente vai colocar no WhatsApp. Sei que vocês vão usar aí nas teses, dissertações, mas dá o crédito. Vai falar assim, Eu by deixo, isso. Nádia Turner, viu? Que ela Nádia autoriza. Torre, né? Isso me honrou muito, né? Ele nos presenteou também, colocou o nosso nome no livro, assim, achei muito carinhoso da parte dele, né? Porque foi uma construção, né, junto com ele. Sim, foi E ele não coletivo. esqueceu de ninguém, achei muito gentil mesmo, É né? Eu fiquei isso. muito feliz, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado Isso a aqui, você. assim, se concretiza, né? Meus alunos tinham que estar assistindo isso, que eu Mas falo tá que a arte é gravado, isso. fala para eles Vou depois. falar, porque eu estou trabalhando remoto e estou trabalhando justamente assim. Eles estão vendo documentários, né? Estão vendo sobre pintores, eles estão gostando. Está me dando bastante trabalho, mas eles estão gostando. Que mostra isso, né? A arte fala, né? Por isso que querem nos calar. Com Mas nós não vamos certeza. deixar. Coragem de ser Coragem de ser feliz. feliz, se Deus quiser. 29 anos atrás, Nádia Turley Uhum. desenvolveu, então, toda a comunicação visual da campanha e depois do mandato. Esse foi o Sim. material que ela guardou, que ela achou, que eu pedi, né, já com o projeto em andamento, e ela gentilmente cedeu, pegou uma cópia de cada um, me deu, eu já escaneei o que eu consegui, e quem sabe a gente acha mais material por aí, acha pela É, internet, acha com é. outras pessoas, com certeza a gente vai conseguir. E só para Se encontrar lembrar, alguma coisa, né, manda. que a gente, à época, a Benedita era candidata a prefeita e a gente fez todo um processo também junto com a Benedita. Nádia, Por eu isso só que ela tenho foi a azul. te agradecer Tá, muito, obrigada. muito, muito. Eu sei que é terrível, o irmão sempre convida, convoca para roubada. A Clara já está Rápido, lá né? chamando a irmã para fazer não sei o quê. Eu sei que é assim Pois é. mesmo, né? Irmão Então, chama rapidinho, de um dia para o outro, quase. eu só pediria, eu queria saber se você vestiu a camisa e pediria a Não, vou você então vestir. para vestir essa camisa. Olha, o Rio tá quente, hein? Não sei se dá para ficar em pé Deixa eu vestir, peraí. aí. Eu não tenho mais a minha camisa, eu não sei mais cadê a minha camisa. Eu Pois é. acho que me Peraí, deixa eu roubaram, tirar o fone ali. Só um ou instante. perdi, ou me roubaram as diretas do operário. Era uma coisa que a gente falava Então, antigamente, quando vestir. não tinha Teste eleição camisa. direta. Né? Dá para vestir? Maravilha. Aí, vestindo a camisa. Essa aí foi do Deixa eu ficar aqui, mandato do tá? 7º Festival Internacional de Teatro do Oprimido. Olha, ainda dá em mim, hein? Que coisa boa. E 29 anos depois. Oh, Maravilha. ulalá. Tá Obrigado, legal, né? Nádia. Muito Obrigada a obrigado, vocês. viu? Ok. Continuando então, resumimos o Tchau. passado.
colocamos aqui a Nádia falando dos seus processos, do processo de comunicação visual, e a pessoa que perguntou como é que era, como é que eles sabiam, né? Então eu estou aqui respondendo para ela. Sabiam através do teatro, através de folhetos, através de muita coisa que a gente fazia. Obrigado, Rafael, pode retirar as imagens. E agora a gente vai entrar na proposta, vai entrar exatamente na realidade. Ok? Então, Clara, eu vou pedir a você para passar um filme sobre a democracia. É o vídeo da Marilena Chauí, não é isso? Né? Que ontem nós usamos num projeto com o Zé Maria e com a Daniele, num programa que a gente está usando num projeto de criar núcleos de teatro legislativo, núcleos de teatro ativistas, que a gente tem feito também pela internet. E ontem o Zé Maria Dutra e a Daniele, eles usaram esse vídeo, que é bem curtinho e que eu acho que vale a pena a gente ver agora, tá? Ok? Vamos lá? Já está no ponto, Clara? Posso compartilhar o vídeo? É o Rafael, desculpe. Eu estou falando Clara, e é o Rafael. Passa o vídeo então, por favor. Desculpe, Clara. E eu estou chamando Clara para passar o vídeo agora, que a gente ensaiou, eu e Clara. Não sabia que o Rafa estava aí passando. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia, entendida como uma ordem civil, legal, com a existência de partidos políticos, eleições, os três poderes da República e os direitos civis, de igualdade e de liberdade. Isso é muito pobre para definir a democracia. Democracia é uma forma de gestão, não é um simples regime político, é uma forma da sociedade. E ela é aquela forma social, política, que tem três características principais. Primeiro, é a única, que é baseada na criação e conservação de direitos. É a única que considera o conflito legítimo e necessário. E é a única que afirma que a soberania é popular. A soberania pertence ao povo e não ao governante. O governante recebe um mandato, é isso a eleição, recebe um mandato para exercer a soberania que pertence ao povo. Então, ela é o único regime verdadeiramente popular de direitos e do conflito. Bom, no Brasil, Alguém vai ter que seguir. Até eu entrar aqui. instituir efetivamente a democracia. Nossa sociedade é uma sociedade autoritária, oligárquica, violenta, hierarquizada, que estabelece sempre uma relação de hierarquia entre as pessoas, em que um manda e o outro obedece, de tal modo que os direitos no Brasil se dissolvem. E a sociedade brasileira está polarizada, dividida entre as carências das classes populares e os privilégios da classe dominante. Ora, uma carência é sempre algo específico e um privilégio é sempre algo individual. Um direito é sempre universal, seja porque ele é o mesmo para todos, seja porque todos o reconhecem como um direito. Então, no Brasil, a carência e o privilégio tornam a criação de direitos uma tarefa gigantesca e, às vezes, impossível. E nas poucas vezes em que isso se realiza, é logo em seguida destroçado e devastado. Eu voltei, claro. Nesse momento, a democracia brasileira, que era tão frágil,
por causa da violência da sociedade brasileira, do autoritarismo da sociedade brasileira, nesse momento ela sofre um golpe mortal, que é o golpe neoliberal. Por quê? O neoliberalismo defende a ideia de que o Estado, portanto o poder público, deve ser tratado como uma empresa. É por isso o sucesso agora de políticos que dizem: não, eu não sou um político, eu sou um gestor, eu sou um administrador. Mas o que um gestor ou um administrador vem fazer? É porque o Estado é pensado como se ele fosse uma empresa e não o poder público. Ora, pensar o Estado como uma empresa é pensar o Estado como fazendo parte do mundo privado, porque a empresa pertence ao campo dos interesses privados. Então você privatiza o Estado e pensa o político não como um governante, não como um representante, não como um legislador, mas você pensa nele como um gestor, um administrador. Então, o que caracteriza o neoliberalismo? Ele encolhe o espaço público dos direitos e alarga o espaço privado dos interesses de mercado. Engole o Estado nisto. E é o que nós estamos vendo acontecer nesse momento no Brasil, né? Nós somos uma caricatura do neoliberalismo. Isso é importante lembrar, que nós não somos formas neoliberais, nós somos uma caricatura, né? Os nossos gestores são verdadeiras caricaturas, né? Mas de toda maneira, todas as reformas que estão sendo feitas, a privatização das universidades, a ideia de que a universidade pública deve ser extinta, porque ela não traz lucro para o Estado. E se elas forem privadas, elas vão competir entre si. E a competição é a alma do negócio. Então, devastação dos direitos sociais, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, com a reforma da saúde, com a reforma do ensino médio e agora, no caso, com a devastação das universidades. Então, você vai tendo, crescendo, um processo pelo qual a concepção neoliberal destrói a construção da democracia e mantém o país na polarização entre a carência absoluta das classes populares e o privilégio absoluto das classes dominantes. E a classe média, que é conservadora, reacionária e imagina que um dia vai fazer parte da classe dominante, aplaude tudo isso e vai para a rua bater panela. Ok, voltou. Mil desculpas aqui, deu um monte de coisa, eu caí, eu voltei e a Marilena Chauí... Rico, ninguém está te ouvindo. Ok, desculpem, eu caí, voltei. Que bom que a Marilena Chauí entrou, substituiu muito bem, obrigado. Então, esse vídeo, a gente utilizou ontem, esse vídeo, num curso que a gente está trabalhando também com o Zé Maria, com a Daniele, em outros projetos. Então, bacana, deu certo. Então, agora eu queria entrar, a gente colocou esse vídeo, né, para ler agora o que o Boal falou sobre democracia, o que o Boal ilustra no livro Teatro Legislativo, para fazer a proposta e a realidade. Então, eu vou pedir para colocarem na tela também, né, o texto, por favor, e vou pedir, espero que eu consiga aqui ler, se eu não conseguir, vou pedir a Luana para ler um pouco, tá? Auxiliar aqui. A Rafael vai colocar, agora eu já sei que é o Rafael, eu estava falando antes que era a Clara. Aumenta um pouquinho, por favor. Aqui para mim está numa formatação gigante a minha imagem e a do texto está bem pequenininha. Coloca só uma página, Rafael, em vez de duas, por favor. Não dá, Lico, porque o Drive está escaneado. Deixa eu tentar fazer. O Drive não, o texto está escaneado assim. Tá, então eu vou pedir a Luana para ler, porque eu não vou conseguir. A minha visão não vai ser possível, eu vou comentando. Vamos ler só a proposta,
tá? E depois a gente dá um resumão do outro, por favor. O teatro política e a democracia transitiva como teatro. Resumo. Semelhança entre o teatro do oprimido. O espectador se transforma em ator. E o teatro legislativo, o cidadão se transforma em legislador. A proposta do mandato de vereador, a falaciosa democracia direta grega, a democracia representativa e a ideia de uma democracia transitiva, participativa ou interativa. Paulo Freire fala da transitividade do verdadeiro ensino. O professor não é aquele que descarrega saber na cabeça do aluno, como quem esvazia um caminhão, cofre de banco onde se guarda o dinheiro, saber. Professor é quem possui um conhecimento e o transmite ao aluno e, ao mesmo tempo, dele recebe outro conhecimento, pois que o aluno possui o seu próprio saber. Ensino é transitividade, democracia, diálogo. A um camponês, ensinei como se escreve a palavra arado. E ele me ensinou como guiá-lo, disse um professor cordovês argentino. No teatro convencional, existe uma relação intransitiva. Do palco, tudo vai à sala, tudo se transforma, transfere emoções, ideias, moral. E nada vice-versa. Qualquer ruído, exclamação, qualquer sinal de vida que faça o espectador é contramão. Perigo, pede-se silêncio, para que não se destrua a magia da cena. No teatro do oprimido, ao contrário, cria-se o diálogo, mais do que permite. Busca-se a transitividade, interroga-se o espectador e dele se espera resposta, sinceramente. O mesmo se tenta com o teatro legislativo. Não admitimos que o eleitor seja mero espectador das ações do parlamentar, mesmo quando corretas. Queremos que opine, discuta, contraponha argumentos, seja corresponsável por aquilo que faz o seu parlamentar. O projeto do nosso mandato de vereador consiste em trazer o trabalho de volta para o centro da ação política, centro de decisões, em fazer teatro como política e não apenas teatro político. Neste, o teatro comenta a política. Naquele, é uma das formas pela qual a atividade política se exerce. Os teatros gregos se localizavam fora das cidades, em espaços pouco habitados, onde a tragédia produzia seus protagonistas, a catástrofe, e nos espectadores, a catarse. Após uma etapa de violenta euforia transgressora, enquanto a falha trágica, armatia, do protagonista era destruída pela morte, Antígona, ou pelo castigo atroz, Édipo, no espectador eliminava-se o mesmo desejo transgressor que nele havia sido vicariamente estimulado. No teatro legislativo, procura-se trazer o teatro outra vez para o centro da cidade, onde se deve produzir não a catarse, mas a dinamização. Seu objetivo não é o de aquietar espectadores, revertê-los a um estado de equilíbrio e aceitação da sociedade tal como é, mas ao contrário, intensificar seu desejo de transformação. O teatro do oprimido procura desenvolver o desejo e criar espaço no qual se possam ensaiar ações futuras. O teatro legislativo procura ir além e transformar esse desejo em lei. Você quer falar alguma coisa? Não, continue, por favor. Curiosa é a origem da palavra política. Na Grécia arcaica, antes do século V antes de Cristo, polis era o conjunto das pessoas que não dispunham de nenhum poder. Um camponês, por exemplo, era obrigado a dar ao dono das terras que cultivava 5/6 de tudo que produzia. Ficava com a magra sexta parte. Não tinha nenhum poder político. Seu único poder consistia em juntar-se aos que, como ele, nenhum poder tinham. Polis vinha a ser o poder do sem poder. A união faz a força. O povo unido jamais...
No campo, dadas as distâncias, as polis eram difíceis de crescer. Já as polis portuárias, juntando os que remavam, velejavam, estivadores e marinheiros, organizavam-se mais facilmente. Aí, as polis eram maiores, mais fortes. Esqueceram-se as polis rurais e a palavra polis passou a ser sinônimo de cidade. Polos igual cidade. Como governá-las? Eis a política, a arte de gerir polis. Desculpa, eu queria fazer só uma observação. Eu gosto muito de ler Goal e trazer para o contexto atual, né? E hoje eu fiz uma relação muito forte assim, com a questão dessa relação que nós estamos tendo, né? Desse mundo virtual, né? Aproveitando aí esse momento de pandemia e fazermos essa comunicação, né? Essa interação, né? Das pessoas que não têm poder, mas que estão se juntando, né? Para fazer aí esse movimento. E aí vamos falar da polis virtual, né? Eu me trouxe essa pequena reflexão, eu queria fazer esse comentário, gente. Voltando. Na Grécia, inventou-se a democracia. Demo igual a povo. Gritcracia igual governo. Ágora era a praça pública, a praça do povo, como o céu é do Condor. Castro Alves, a praça onde todos opinavam, onde se fazia política. Então, a nossa praça virtual aqui. Seria mesmo democrática essa democracia? Em primeiro lugar, as mulheres não votavam. Isto é, metade da cidade não votava por ser mulher. Segundo, só os homens livres votavam, e, no entanto, a maioria de homens livres, só os homens livres votavam, e, no entanto, a maioria da população era constituída por escravos. Prisioneiros na guerra ou em atos de pirataria marítima, pirataria marítima. Meios cidadãos também não votavam por serem escravos, mesmo quando fossem gregos. Também os havia em pequenos números. Aqueles que, por não poderem pagar suas dívidas, davam-se como escravos aos seus credores, sendo esse fato mal visto, mas aceito. Livres de verdade sobravam poucos. Democracia do pequenino. Fácil, cunhado. Terceiro, a contagem de votos não era aritmética, na qual 2 e 2 são 4. Se não havia fraude no sentido moderno, nem fisiologismo, havia o voto no berro, no soco, na mesa. O voto de quem falava mais grosso valia mais, como conta Romero na Odisseia. Ulisses tinha voz de tenor desenvolto, ganhava sempre. Mesmo assim, um abstrato modelo de democracia direta existia. Todos opinavam na Ágora, todos votavam. Seria isso possível hoje? No Rio de Janeiro seria possível reunir o povo às terças, quartas e quintas à tarde na Quinta da Boa Vista ou no Maracanã para votar as leis da cidade? Isto é, 3 plebiscitos orais semanais? Claro que não. A democracia direta, ontem falaciosa, hoje é impossível. Resta a democracia representativa e seus tropeços. O que prometem os candidatos em campanha não é quase nunca verdade das suas intenções. Raros os políticos que confessam o que pretende, pois imensa maioria pretendem o inconfessável. Embora prometam escola, saúde, transporte, trabalho, felicidade geral e sempiterna, pura demagogia. É sabido, a maioria dos políticos traz seus eleitores protegido pelos seus votos secretos nas câmaras, pelo deserto das galerias, pela mídia direcionada. Há que se escolher entre uma forma e outra? Não. Pode-se tentar vias alternativas. Uma é o teatro legislativo, forma de política transitiva, aquela que propõe o diálogo, a interação, a troca. Como a pedagogia de Paulo Freire e o teatro do oprimido. Somos todos sujeitos, alunos e professores, cidadãos e espectadores. É preciso que o povo participe, mas como organizar essa participação sem demagogia? Ok. Luana, obrigado. Então, gente, essa é a proposta. É isso que o Boal vai trazer para a gente como a ideia, né, de conseguir... O microfone está mudo. Opa!
Fecha o teu aí, Luana, fecha o teu agora. Bota o teu fone aí. Ok, abriu. Hoje eu estou aqui bem errando, mas vai dar certo no finalzinho. Espera aí. Ok. Então, essa era a proposta, né? É a proposta que o Boal traz, que está no livro, e ele vai depois falar da realidade. Eu queria sublinhar aqui, a Luana perguntou se eu queria falar alguma coisa antes, mas eu queria que fosse até o fim, para a gente entender aí que o Boal vai deixar mais um rastro, que o teatro do oprimido e a pedagogia do oprimido fazem parte de um mesmo pensamento contemporâneo à época, que nós tivemos livros escritos como a Teologia do Oprimido, ou a Teologia da Libertação, a Psicoterapia do Oprimido, a Filosofia do Oprimido, Pedagogia do Oprimido e Teatro do Oprimido. São livros que vocês encontram com facilidade, né, na estante virtual, e que moviam um pensamento. O oprimido era aquele, né, que queria, à época era revolucionário, que queria a revolução. Então essa palavra em espanhol, como a gente falou no último encontro, tem tudo a ver com aquele que quer fazer a revolução. Em português ela perde um pouquinho esse conceito, né? Mas ainda é aquele que quer fazer a mudança na realidade. Então o teatro do oprimido e a pedagogia do oprimido estão totalmente próximas. Foi no Peru, durante uma experiência que o Boal conheceu, né, a pedagogia em funcionamento, numa experiência de educação, no projeto Ao Fim. Quem fala isso é ele, no livro Poética do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, quando ele fala da experiência no Peru. Para quem ainda não leu o livro, é só pegar e vai ver essa passagem, quando ele diz que estava tudo baseado na pedagogia do oprimido, e ele vai então desenvolver o teatro do oprimido, vai sistematizar o teatro do oprimido. Então eu queria que fosse até o fim para entenderem essa ideia da proposta do teatro legislativo. Depois ele vai colocar ainda a realidade, né? Ele vai falar da realidade. A gente não vai ler, vocês têm aí o texto, ele vai fazer um resumo, entre aspas, da realidade da cidade do Rio de Janeiro. O que é muito forte de reler é que em 1992, 93, ele vai narrar a ocupação do Jacarezinho, ele vai narrar as milícias, ele vai narrar os estupros, vai narrar tudo que hoje, em 2021, continua acontecendo de forma pior e mais ampla. O Boal, na realidade, vai dizer que a cidade do Rio de Janeiro, apesar de bela, maravilhosa, havia se transformado numa terra sem lei, em sequestros, em roubos, e, junto com isto, coordenado pelos políticos. Então, ele vai falar da proposta, né, e vai fotografar a realidade, vai fotografar a cidade do Rio de Janeiro, onde o mandato iria começar a funcionar. Hoje, o que a gente pensou, né, seria em falar isto. A proposta é que vocês lessem a realidade. Tem muitos pontos ali, só para comparar com hoje. A gente não vai ler, são vários fatos. E eu queria abrir aqui um pouquinho para conversar com vocês e finalizar com os grupos, né? A gente vai dividir depois em grupos e, mais uma vez, reforçar e explicar isso. Então, agora aqui está aberto para a gente papear, conversar, o que vocês acharam da proposta do Teatro Legislativo. Só vou pedir para não se adiantarem, tá, lá para o Teatro Legislativo, que a gente vai falar ainda passo a passo, que a gente se detenha sobre hoje, né? E, claro, também, se quiserem falar sobre o último encontro histórico, e que também a gente não vai avançar pelo teatro do oprimido, o Coringa, hoje ainda não.
isso tudo vai aparecer mais à frente. Eu queria que, se tiver alguém quiser comentar sobre essa proposta de colocar uma companhia de teatro dentro da Câmara dos Vereadores, e sobre democracia, também escrito por Boal e também falado por Marilena Chauí. Está aberto aí, tanto no chat quanto aqui na voz. Eu sempre prefiro que fale, que mostre a cara para a gente ouvir. E peço a mediação de vocês aí, da galera do grupo que está na mediação, por favor. Ok, eu estou por aqui, Lico, só aguardando, ver se surgem perguntas, se as pessoas vão querer perguntar, abrir a câmerazinha e perguntar. Eu tenho o Dariel, já está com a mãozinha levantada, o Flávio também. Eu acho que o Flávio levantou primeiro, não foi isso, gente? Então vamos lá, Flávio e Dariel na sequência. Falam os dois e aí depois a gente vai conversando. Vai, Flávio. Boa noite a todos. Uma dúvida que me vem, na verdade, é até uma curiosidade, né? Eu imagino que para a época, na gestão aí do Boal enquanto vereador, na época, né? Eu acho que essa metodologia deve ter sido algo muito novo, implementar essa questão do teatro legislativo e talvez, vou botar entre aspas, um tanto quanto provocador. Nesse sentido, será que Boal e as pessoas que estavam junto com ele, de certa forma, sofriam algum tipo de perseguição, de pressão, alguma coisa nesse sentido? Vou falar bem rapidinho, Flávio. Sim, talvez com menos violência física que hoje, tá? Mas houve, sim, perseguição, no sentido de até para o jornal O Dia, né? Fazia fake news, só que não pela internet, no próprio jornal, né? Falando sobre coisas do Augusto Boal, completamente estranhas, falando até em corrupção. Ele tinha a empresa dele, Augusto Boal Produções Cinematográficas, e que produzia seus espetáculos de teatro, normalmente, né? Quando ele montava espetáculos como Fedra, com a Fernanda Montenegro, ou Corsário do Rei, né? Que diziam que ele era beneficiado por estar junto à política. Então, um tipo de perseguição de mídia, né? Que seriam hoje as fake news, e contada 1000 vezes uma mentira, ela se torna uma verdade, né? O Boal coloca isso também nessa leitura. E nós, assim, não sofríamos violência não. E éramos também um grupo bastante grande, chegávamos com nossa Kombi, e mais o grupo local. Não era uma perseguição por violência física, não. Mas já havia ali um prenúncio, né, principalmente da extrema-direita, que falava bastante mal, tanto no plenário, né, e também nos seus jornais. Mas fisicamente, não. Fisicamente não havia essa perseguição, não. Dariel? Tem o Dariel e depois a Norma. Olá. Olá, Dariel. Como está? Tudo bem. Eu tenho algumas dúvidas, sim, em quanto a como foi o processo de mobilização e sensibilização da comunidade. Se foi levando cena de teatro fórum, foi uma oficina, foi uma mistura, em quanto à campanha e depois ao mandato mesmo, sim? E outro comentário, né, que eu acho que o teatro legislativo ou a técnica também é uma oportunidade para contribuir aqui no território, no Chile, para o processo constituinte. Eu acho que a experiência de Rio, mas também como é que ha evoluído o processo, pode contribuir muito ao processo que a gente está fazendo aqui, mas que também vai a fazer Colômbia e outros países, né, em revolta, em resistência. Então, coloco também
como dúvida, provocação e convite também a pensar junto essa possibilidade, não, de como é que a gente pode ter um processo constituinte, como a gente está tendo aqui, através do teatro legislativo. Ô, Dariel, primeiro que eu aceito o convite e quero parabenizar as companheiras e os companheiros do Chile, que pela primeira vez no mundo haverá uma Constituição com 50% de mulheres, 50% de homens. É a primeira vez, eu acho que em toda a civilização, não sei, mas eu não sei, não lembro, não recordo de alguma Constituição, né, leis que tenha a voz, a perspectiva, pelo menos, né, de 50% das mulheres. Sempre foram feitas, escritas pelos homens, na sua grandíssima maioria. E homens brancos, né? E poucos povos originários, poucos povos negros e de outras etnias. Então, acho que é uma oportunidade única. Eu acho que todo mundo que está aqui deveria apoiar os companheiros e as companheiras do Chile nesse momento, discutindo, pensando como que a gente pode fazer o teatro legislativo para auxiliar, né, essa discussão com a população chilena, para que as leis, quando subirem, quando forem para a votação, né, dos recém-eleitos constituintes, tenham toda a base popular e a discussão sobre a necessidade delas, e não criada, inventada por uma única pessoa. Eu acho que realmente é um peso muito forte para qualquer companheiro e companheira constituinte do Chile hoje, dar a eles essa grande responsabilidade. Se foi a massa, se foi o povo que conquistou essa constituinte, nesse momento talvez a técnica do teatro legislativo possa auxiliar o povo a continuar legislando, e que seja o povo a escrever as leis, e que os seus representantes recém-eleitos sejam somente aqueles mediadores entre o povo e o texto final. Então, gosto muito da ideia, vamos ver como é que a gente faz. E aqui já tem uma convocação geral a todas e todos que estão aqui. Em relação à mobilização, Dariel, há uma modificação hoje, né? E eu ouvi isso sendo dito até pelo Lula, numa live que ele fez. Nós tínhamos, Dariel, no Brasil, a primeira eleição foi em 1989 para presidente, né? E a gente está falando da realidade aqui de 1992, muito perto, muito grudado. Houve, nesse período pré-eleição presidencial, uma ligeira abertura, e nós tivemos, principalmente no Rio de Janeiro, as associações de moradores, os sindicatos estavam muito fortes, bastante organizados, e havia organização ou tentativa de organização em todos os setores, em todos os bairros, né? E nós, do mandato, nós procurávamos essas organizações, ou elas nos procurávamos, né? A gente fazia na rua, na praça, um espetáculo, um teatro-fórum, e distribuíamos esses papéis que a Nádia organizou, fez, né? Que tinha um telefone, a gente na época não tinha nem o e-mail, era por telefone mesmo, né? E o endereço do escritório, lá do mandato. E as pessoas iam até lá, batiam a porta do gabinete, ou nós íamos a essas organizações. Então, eu não vou dizer que foi fácil, mas era assim, pessoas da rua que assistiam no centro da cidade do Rio, ou nos bairros onde a gente apresentava, e quando terminava a gente falava, olha, se você tem uma organização, quer montar um grupo de teatro, fazer uma ação como a nossa, é aqui, pode falar. Sempre tinha também um ou dois, vamos chamar de assessores, ali, enquanto estava acontecendo o espetáculo, que além de distribuir os nossos papéis, nossos documentos, também anotava e conversava com as pessoas, anotando o telefone, e quando terminava, às vezes a gente ali mesmo já conversava com elas. E assim foi, por exemplo,
com os negros universitários. Eles procuraram o gabinete e, a partir daí, a gente desenvolveu um núcleo potente que conseguiu, inclusive, as cotas raciais, né? Se uniu a esse movimento das cotas raciais e a gente criou pela primeira vez na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a mobilização se deu assim. Nós, todos os dias, nós tínhamos a tarefa de procurar bases, procurar organizações, fazermos contatos. Depois a gente reunia uma vez por semana no gabinete, falava, olha, eu consegui um contato em tal lugar, eu consegui com os capoeiras de Niterói, eu consegui com o sindicato das empregadas domésticas que fica na Tijuca, ou eu consegui um contato, fui procurada pelo pessoal do meio ambiente. Então era um pouco isto, nessa mobilização e essa procura. E assim que a gente encontrava, a primeira coisa era dar uma oficina de teatro do oprimido. A gente vai comentar mais isso ao longo destas segundas-feiras, né? Sobre como criar um núcleo, como organizar um núcleo. A gente vai falar, se eu não me engano, já na próxima segunda ou na outra a gente entra. Mas foi assim, viu, Dariel? E muito obrigado por participar conosco e toda a sorte para as irmãs e irmãos chilenos. Sei que aí a luta continua, que na verdade a luta começou, porque quando a Constituição estiver pronta, ela será promulgada e espero muito que ela seja cumprida, que o Executivo cumpra o que a população pensou, escreveu e avançou. Obrigado, viu? Muito obrigado, companheiro. E aceito o convite, hein? Tá aceito. Quem mais? Nós temos a Norma, depois tem uma fala aqui da Norbélia no chat e temos a Meirivan. Ok, vamos lá, Norma. Boa noite. Oi. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Como o Garnier falou no encontro passado, o BOAL ele traz na prática a ideia de fazer um trabalho coletivo, um mandato coletivo e a democracia participativa. E a minha pergunta aí a gente tem, quando você traz para o livro, quando você transforma essa praxis na teoria, aí ela vai para o mundo. A minha pergunta quando ele sai, a gente tem modelos, né, de a gabinetona, de mandato coletivo. Tem também aqui em Recife as juntas com a Carol Vergolini. Quando ele sai do mandato, ele disse que só ia ser um mandato, ele só ia concorrer a um. Enfraquece um pouco aí no Rio essa ideia ou ela continua sendo implantada? Muito boa a questão, Norma. Infelizmente, a política, a reação da direita é muito forte. Aí tem a ver com você, Flávio, que você comentou, né? Nós não tivemos violência física, perseguição, digamos assim, individuais, não. Mas, rapidamente, a direita se organiza, a direita e a reação, né? Ela é muito forte, haja vista o Brasil após 16 anos de tentativas. Não estou aqui avaliando nem julgando os governos, 2 mandatos do Lula, nem o mandato inteiro da Dilma e depois o outro com um golpe, né? Que foi um golpe legislativo. Não estou dizendo que foi o melhor nem o pior, mas a reação da extrema-direita foi muito forte. Nós temos hoje os generais no poder, nos ministérios, e um capitão na presidência, apagando, destruindo o mínimo que os governos progressistas conseguiram. Mas o mínimo está sendo apagado, destruído, tudo. Se eles puderem, em 4 anos, destruir todas as universidades, destruir todos os programas que avançaram, mesmo que pouco, né? Eles vão fazer.
Então, Norma, não foi diferente no Rio de Janeiro, logo depois disto, né? Se vocês derem uma olhada rápida na internet, vocês vão ver o avanço, né, do Moreira Franco, dos governadores Sérgio Cabral, do MDB, né? Acho que tem que dar nome aqui, do MDB, esse mesmo que agora pega a Prefeitura de São Paulo com a morte do Bruno Covas. O MDB nunca saiu do poder no Brasil, ele sempre fica lá escondidinho. A época da ditadura era Arena e MDB, só para lembrar, a Arena mudou de nome, hoje é DEM, mas o MDB nem o nome mudou. Eles estão atentos, estão aí, prontos o tempo todo para modificar e dar seus golpes. Então, o Rio de Janeiro teve uma reação muito forte. Basicamente, o PT diminuiu muito no Rio, mas muito mesmo. Claro, culpa também do PT, o PSOL surge forte, a esquerda vem ganhando muitos espaços, mas mesmo assim o que cresceu foi a direita, a extrema-direita, os religiosos, no caso neopentecostais, eles cresceram, e já naquele período de 96, 97 para cá, eles invadem as comunidades, as milícias crescem e ficou muito difícil dar continuidade àqueles projetos. Aí começam as violências físicas mais fortes, como o Flávio perguntou, né? O PT também se enfraqueceu no Rio de Janeiro. E o que mais eu poderia dizer? E há experiências em outras partes do país, inclusive fora do Brasil, na Alemanha, também nos Estados Unidos, né? E eu não sei, quando eu cheguei na Bahia, a Daniela, né, ela me perguntou: nossa, mas vocês fizeram tanta coisa no Rio, por que na Bahia não teve? Por que em tal lugar não teve? Eu respondi para ela: olha, eu não sei diretamente o porquê não teve, né? Mas talvez, acho que foi também uma pergunta do Flávio na segunda-feira passada, né? Como foi que o PT, o Partido dos Trabalhadores, né, assumiu a proposta, o projeto, né, de transitividade dentro da política, assim também como o próprio Paulo Freire atuou e trabalhou, né, fundou o PT. O Paulo Freire chegou a ser secretário de Educação, acho que em São Paulo. Ele atuou muito no ABC, no ABCD, Diadema, São Bernardo, né? E eu não sei muito como foi que o partido ou o governo, né, que são coisas diferentes também, ele assim assimilou a pedagogia do oprimido e também o teatro legislativo. O que eu sei hoje é que o Partido dos Trabalhadores está com um projeto baseado em Paulo Freire, chamado Nova Esperança, e também a ideia do PT da Bahia, e eu estou inclusive auxiliando na criação dos núcleos artivistas, que seria exatamente tentarmos mobilizar, criar núcleos por todo o Estado, todo o Brasil, né, para discutir política, para fazer política através do teatro. Então, um pouco isso, Norma. Muita coisa no Brasil, e aí não só Boal, não só Freire, não só as experiências desses dois, mas muitas outras experiências maravilhosas, progressistas, elas continuaram. Claro, sempre a direita, a extrema-direita, conseguindo se articular e destruir muitos projetos. As eleições sequenciais na cidade do Rio, da direita e da extrema-direita. Tivemos um pastor, né, nos últimos 4 anos, o da Igreja Universal, o bispo Crivella. Tivemos Sérgio Cabral, Pezão, Garotinho, né, e a Garotinha como governadores, e os prefeitos seguiram, basicamente também prefeitos de direita. Então, acredito que a destruição se deu com o poder, com a máquina pública. E a gente precisa conquistar essa máquina, conquistar os governos. Só
Eu vou fazer a pergunta da Norvélia, e aí já eu acho que pode emendar com abrir o microfone para a Merivan, que aí você tenta ver se dá para linkar as duas. Repete agora, A Norvélia, ela aqui. fala que hoje existe um certo preconceito dos próprios artistas com a política partidária. Se você poderia falar um pouco sobre essa ferramenta. E aí eu abro para a Merivan, porque daí a gente pode juntar essas duas. Eu gostaria Ok. de falar. Merivan, deixa eu só falar que eu falei Nova Esperança, é Nova Primavera, tá? Eu falei errado aqui o programa. É Esperança por causa da pedagogia da esperança, o esperançar. Vai lá, por favor, desculpe. Boa noite. Eu me apresentando porque eu entrei atrasado no primeiro encontro, né? Eu estava lá, mas eu cheguei bem atrasada, que eu me perdi no horário, na verdade. Minha culpa. Na verdade, eu não tenho nem a pergunta que eu tenho a fazer. É porque essas coisas todas me trouxem me trouxe um certo saudosismo aí eu senti vontade de falar, porque eu, nos anos 80, eu entro na militância, né, já ainda secundarista, no interior da Bahia. Hoje eu moro no Espírito Santo, mas eu sou do interior da Bahia, né, da cidade chamada Canavieiras. Então, eu ainda estudante, né, do ensino, na época não era ensino médio, né, chamava segundo grau, eu fazia trabalho no campo teve uma época assim que foi bem pesado a questão dos assentamentos, e eu ainda estudante ia para esses assentamentos, e a gente fazia o teatro de Boal sem saber que fazia o teatro do Boal, entendeu? Então a gente, assim, enquanto estudante, organizávamos para ir para os assentamentos, né, para aquelas casas feitas de lona, e a gente ia para lá dar aula para os filhos dos assentados, usando esse teatro, sem saber que estava usando esse teatro. É porque a gente já ouvia falar, porque a galera que militava nessa época trabalhava isso, mas não tinha um conhecimento teórico, nem assistia muita coisa, ainda mais a gente do interior, né? Não assistia muita coisa. Eu sou quem me falou ali, moro embaixo do Andu, eu moro aqui, vai fazer 3 anos, né? Que é divisa com Minas. Alguém perguntou no chat da onde eu sou. Então, eu senti vontade de falar, porque isso eu milito, né, desde os meus 16 anos. Esse ano eu faço 35 anos que eu sou militante do PCdoB. Então, eu fui do PCdoB, viu, por muitos anos. Esse ano faz 35 anos que eu estou no PCdoB. Eu desde 16 anos de idade, eu era do PCdoB, eu queria ir para a guerrilha do Araguaia, viu? E deixa eu te falar uma coisa bem rápida, que você disse que já fazia e não sabia, que era o teatro do Boal. O que acontece? O Boal, ele sistematizou as técnicas populares latino-americanas, tá? Desse teatro. Alguns ele aperfeiçoou, deu aqui uma arrumadinha para cá ou para lá, mas você fazia o teatro popular, o teatro do povo, o teatro criado pelo povo e que sempre é apropriado de uma forma ou de outra pela classe média e pela elite. O Boal escreve isto. Ele fala: percorri e vi várias formas, várias modalidades de teatro popular. Ele escreve um livro com esse título. E o Teatro do Oprimido é uma descoberta, é uma sistematização. 99% dos jogos e exercícios foram coletados pelo mundo, por esse Brasilzão, pelas nossas Américas, tá? Ele ia circulando, vendo, organizando, sistematizando e colocava o nome até ao lado. Esse exercício aqui é mineiro, de Minas. Esse é um dos 3 de Bradford, que eu vi lá na Escócia. Esse aqui é o hipnotismo colombiano, para dizer de onde foi, quem viu, quem mostrou para ele. Então você fazia o seu teatro, o teatro popular, o teatro camponês. O que o Boal fez, e que bom que ele fez, foi organizar, sistematizar, difundir e devolver esse teatro para o povo. Tá? Queria só dizer isso é bacana.
É isso é bacana, porque a gente fazia, mas não tinha consciência do que se estava fazendo, né? Então, ouvir isso é bem bacana. Eu preciso me aprofundar muito ainda nisso. Mas é isso. Eu estou vendo que tem alguns camaradas aqui. Eu falei mais nesse sentido de que eu precisava falar, porque eu vi, né? Ouvi, é bem bacana. É bem bacana. Maravilha. Eu me sinto contemplada. E a gente agora vai ouvir a citação da Norbélia e vai parar, que a gente já estourou aqui o nosso horário. Tá? Eu queria me apresentar, que eu não estava aqui na primeira, Edivana. Oi. Tudo bem, estou de Salvador aqui também falando. Entendo muito um pouco assim do teatro, porque também na prática fiz com o Bando de Teatro Olodum, sou atriz fundadora do Bando de Teatro Olodum, então a gente fez muito teatro para falar da situação dos moradores do centro histórico, para dar voz ao palco na cidade, a periferia de Salvador. Então, assim, essa galera da década de 70, que acompanhava Boal, Márcio Meirelles, essas pessoas foram nossos mestres, depois, e está convivendo com Salvador, que era esse burburinho de eu estar no Curuzu, na casa da minha tia, e ver o Ileaê saindo todo assim, lindo, maravilhoso, e eu sabia que era beleza, era carnaval, mas também era protesto na rua, era enfrentamento de suas belezas, né? De dizer, eu existo, eu faço parte dessa cidade. Então, eu acho que eu estou muito ligada a tudo isso, que eu assisti a aula de ontem, hoje, durante o dia, a aula da semana passada, e estou aqui. Não imaginei que era tão longo, mas estou muito feliz e muito agradecida. Já. Desculpa, a gente passou um pouquinho. E parabéns ao Bando, né? 31 anos de existência, de trabalho continuado, um grupo preto de Salvador que o mundo inteiro conhece. Valeu. A Norbélia, ela fala do preconceito dos próprios artistas com políticas partidárias. Ok. Então, a Norbélia já colocou a sua citação. A gente então vai parar hoje por aqui. É isto? Eu quero agradecer muito a todas e a todos. E Dariel, Flávio, que colocaram questões muito interessantes. A gente vai continuar toda segunda-feira. Então, além do que eu pude falar aqui hoje, companheiras e companheiros que fizeram esse projeto estarão aqui falando e conversando. Como, por exemplo, a Ellen Sarapec. Viu? Estará conosco na próxima segunda. Rico, eu queria só fazer um comentário aqui para o pessoal, uma orientação. Desculpa, gente, nós estamos com o horário super apertado, né? Mas eu gostaria de fazer apenas alguns comentários, algumas orientações que nós não tivemos tempo ainda, porque tivemos um número de sessão muito grande. Ok, obrigada, Norma. Algumas pessoas fizeram a sua inscrição pelo Simpla, e nós temos uma limitação, porque eram somente 300 pessoas. Então, a procura foi maior, e aí por isso que nós abrimos, durante o período, a inscrição pelo Google Forms. Ambas as formas daria direito à inscrição, porém, não dá o acesso a essa sala do Zoom. Então, estão surgindo algumas dúvidas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa. Sim. Obrigada. Então, surgiram algumas dúvidas. Então, primeiro, só para esclarecer, nós vamos passar por escrito pelo WhatsApp, tá? Algumas dúvidas que surgiram, só para ter um esclarecimento, mas eu vou antecipar e passar aqui para vocês. Primeiro, a pessoa ao entrar na sala do Zoom, aqui pelo Simpla, automaticamente a inscrição, a lista de presença dela já está preenchida. Somente os alunos que fizeram a inscrição, os participantes, que fizeram a inscrição pelo Google Forms, nós estamos mandando um link para que as pessoas preencham a lista de presença, tanto pelo YouTube como no grupo do WhatsApp. Para quê? Para que a pessoa possa ter direito ao certificado. É somente por isso. Todas as apresentações, elas serão disponibilizadas no canal do Gesto.
tentaremos ao máximo mandar essas transmissões, fazer com que elas sejam feitas ao vivo. Caso não consigamos, nós vamos mandá-las gravadas. Então, fiquem tranquilos se perderem a aula, não tem problema, porque vocês poderão assistir essa apresentação, essa aula, depois, quando ela for postada no canal do Gesto, tá bom? Com relação à formação dos grupos, nós ainda vamos passar as orientações. Por quê? Nós estamos aguardando ainda a confirmação de alguns convidados para podermos fazer todo o planejamento com relação à agenda, porque realmente foi muito bacana isso. Muitos convidados gostaram muito do projeto e querem vir somente para falar um dia mesmo. Nós queremos somente pensamos que as pessoas iriam querer fazer somente um comentário, né, durante as apresentações. Mas é muito bacana porque muitos querem apresentar a sua experiência, contar a sua experiência, e aí que a nossa programação, nós vamos fazer uma pequena alteração. É somente por isso, tá bom? Havendo qualquer dúvida, nós deixaremos o grupo do WhatsApp sempre aberto nos dias das apresentações para a gente poder esclarecer alguns problemas individuais, tá bom, gente? Me desculpe aí pelos pequenos problemas, mas é porque nós ainda estamos ajustando aí as demandas mesmo, a quantidade de inscrições que não esperávamos, tá bom? Dúvidas? Não? Valeu. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Encontro hoje. Foi muito bom. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, muitas gracias. Boa noite. Eu só perguntei sobre o material para depois a gente... Tchau, gente. Valeu. Tchau, obrigada. Boa noite, Mônica. Obrigado. Gratidão. Boa noite. Até breve. Bolsonaro. Tchau a todos. Tchau, gente.